Bom dia, bom domingo, passe bem. Que é Frei Alberto, está começando, como sempre, o nosso Evangelho do Dia. Sabe quanto tempo tem esse trabalho nosso? O trabalho do Evangelho do Dia, lá no WhatsApp, mais de 12, 13 anos. O Evangelho do Dia aqui no YouTube, uns 5 anos mais ou menos. Então celebramos com alegria a o meu empenho. Quero celebrar esse empenho diário e também de vocês que estão sempre comigo. Quero agradecer a Deus por tudo isso, como dádiva de Deus. O Evangelho desse domingo está em Marcos 10, de 2 a 16, ou em alguns lugares você vai encontrar Marcos 10, de 2 a 12, dependendo do padre, de alguém que estiver aqui anunciando o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher, se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido, casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, deixa eu virar a página, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos quais o reino de Deus é dos que são como elas, crianças. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçava as crianças e abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho duro esse aí, né? Aborda temas difíceis. Primeiro evangelho, a dureza de coração, ou seja, a insensibilidade a tudo aquilo que Deus pede, Deus manda, ou aos apelos de Deus, né? Não permite a gente, quando somos insensíveis aos apelos de Deus no dia a dia da nossa vida, né? Não permite a gente ouvir a voz de Deus. Deus vai falando nas pessoas, Deus vai falando para nós nos acontecimentos, e às vezes não são bons, né? Pessoas, muitas vezes que nós conhecemos, às vezes nos fazem mal, aconteceu na sua vida, acontece na vida de quase todo mundo. Pessoas boas também, Deus nos coloca na nossa vida. Acontecimentos bonitos, gostosos, boas lembranças, ou às vezes não tão bons assim. Deus vai se manifestando, a vida vai seguindo, Deus vai manifestando o seu amor por nós, né? E os discípulos estavam um pouco preocupados com a questão do relacionamento nesse evangelho, né? A pergunta que eles fazem para Jesus, na realidade, os fariseus foram até Jesus. Olha, esse grupo, eles queriam pegar Jesus nas palavras. Eles foram até Jesus por maldade, não foram lá pedir a bênção para Jesus, né? Nem foram ouvir, meditar as palavras de Jesus. Foram pegar Jesus numa palavra. E para isso eles faziam perguntas e provocavam Jesus. Então, para pôr à prova Jesus, perguntaram se era permitido o homem divorciar de sua mulher. A hora que pergunta assim, bem dura para Jesus, né? Então Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Então Jesus, eles falaram: Moisés permitiu
escreveu uma certidão de divórcio e despedida. Mas aqui não fala, o texto em si não fala por que despedir a mulher, né? Ou por que despedir um homem da sua vida. Eu acho a separação, para mim, ela é muito dura, né? É um homem e uma mulher que vivem juntos porque querem ser felizes. Acho que ninguém larga o pai e a mãe e vai morar com o homem para ser infeliz. Vice-versa, um homem não vai largar sua família para viver com uma mulher para ser infeliz. Todos fazem essa mudança de vida para viverem com pessoas que se encontram na vida para serem felizes, para buscar a felicidade, para viver profundamente o amor numa relação. Uma relação a dois, depois vem os filhos e tudo mais. Não é permitido, a pergunta de dispensar uma mulher assim secamente, bruscamente, né? Então, em nenhum momento você deve despedir ninguém da sua vida. Uma pessoa falava isso para mim na Itália, quando eu morei na Itália, tantos anos atrás. A professoressa falava um dia para mim, ela me deu carona para assim, como é difícil, ela comentava, né? Nenhuma pessoa deve sair do nosso viso, nosso olhar, de qualquer forma, ela dizia, né? Assim, numa conversa de amigos, não lembro mais qual era o contexto, ninguém deve ser expulsa do nosso olhar, do nosso relacionamento, a não ser por motivo muito sério. E quando se fala em casamento, é um motivo sério para viver a felicidade. Mas também nem tudo ocorre conforme nós esperamos, né? Na vida a dois, na verdade. Nem tudo dá certo. E infelizmente, às vezes, acontecem os divórcios. Acontece divórcio, separação. E são tristes, duras, até para os filhos. E para os dois envolvidos, mulher, marido e mulher, né? Ninguém gosta de viver o fim de um relacionamento. Então Jesus fala assim, Jesus dá uma resposta seca, para uma pergunta seca, uma resposta seca. Moisés deu autorização para vocês despedirem uma mulher, aqui de qualquer jeito, porque o coração de vocês é duro. Então o coração, quando é duro, a gente não aceita viver a felicidade com alguém, não quer compartilhar a vida. Mas nós temos que respeitar, no meu entendimento, todas as pessoas que vivem essa situação. E por que eu falo isso? Porque ninguém quer passar por isso, né? Ninguém quer passar pelo fim de um relacionamento, sobretudo quando tem filhos envolvidos, tem sonhos envolvidos, né? E Jesus falou, né? Não deve separar. Não deve separar. E tem gente que separa à toa, qualquer coisa separa. Jesus fala que não. Moisés autorizou vocês fazerem porque eles tratavam as mulheres de qualquer jeito. Nós vivemos numa sociedade hoje onde o homem e a mulher exigem respeito um com os outros, onde o casamento exige respeito mútuo, né? E onde há respeito, tem tudo para dar certo, tem tudo para superar as dificuldades, né? Para que não chegue a um divórcio, ao falimento, né? E assim pode dizer, a falência de uma relação. Eu me despeço aqui pedindo a Deus que cure as feridas dos relacionamentos, né? E que cada um de vocês aí casados que vivem o matrimônio possam se realizar plenamente nessa vocação. Deus abençoe vocês, fiquem na paz, um abraço, tchau.